na hora. Bom, então, gente, boa noite. Eu sou o Fábio Peralta Matias, estou aqui para apresentar o Dr. Pablo do Estatuto Braga, que faz toda o é o nosso host, aqui é o nosso apresentador oficial, nosso líder aqui no Centro de Estudos do Setor de Medicina do Esporte do Hospital 9 de Julho. E eu estou aqui ajudando ele um pouquinho para a gente trazer hoje a doutora Gisele Maffei, que é coordenadora do Departamento de Odontologia do São Paulo Futebol Clube. Ela é CEO da Odonto Fitness e membro da European Academy for Sports Dentistry, EASD. E ela vai colocar para a gente aqui um tema bastante interessante, que a gente estava aqui batendo um papinho antes, a respeito sobre a odontologia do esporte e o desempenho, entender o diferencial que isso faz. Tá certo, professor? Podemos começar então com a doutora Gisele? Casa é sua, fique à vontade aí. Muito obrigada pelo convite. Como a gente estava falando aqui mais numa turminha menor, é sempre um prazer contribuir, trocar, ouvir, porque a hora que eu falo eu espero ouvir, né, as impressões de vocês, essa troca é sempre muito rica para a profissão de cada um de nós e também em benefício do esporte, dos atletas. Então, que bom que a gente está aqui junto hoje. Espero que eu possa contar uma história, agregar aí para vocês. Já é um momento de compartilhar a tela? Fique à vontade. Sim. Então, vamos lá. Tudo certo? Estão vendo a minha tela? Estão me ouvindo? Ótimo, estamos escutando e vendo muito bem. Obrigado. Tá. Eu não vejo vocês devem saber, mas tudo bem. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? Eu sei que o modelo aqui parece que no final discutimos, mas o que quiserem ir me perguntando, se não atrapalhar o modelo de vocês aqui, para mim, tá ótimo também. Só que como eu não vou ver, vai ter que insistir um pouquinho comigo, porque eu não vou estar vendo vocês, não. O Pablo, quando me chamou, exatamente a vontade dele era falar o que a odontologia do esporte poderia impactar no desempenho esportivo. Hoje eu tenho, a nossa empresa, a Odonto Fitness, está há 15 anos, está completando esse ano 15 anos dentro do alto rendimento esportivo, então a gente tem história para contar, a gente tem uma bagagem bastante rica de odontologia com esporte para compartilhar, sendo que a própria odontologia do esporte foi reconhecida como especialidade não tem 10 anos, então a gente está nessa estrada há algum tempo. Eu sou especialista em odontologia do esporte pela Mandic, especialista também em prótese dentária, em odontologia de estética, que são especialidades da odontologia mesmo. E hoje eu estou como coordenadora do Departamento Odontológico do São Paulo Futebol Clube. Vou contar algumas coisas aqui para vocês sobre isso. Estou fazendo mestrado em atividade física e treinamento, justamente para complementar, para corroborar o que eu venho aqui trazer, todos esses anos de prática na odontologia, mas para falar com mais máximo de embasamento possível quando eu falo em performance, em equilíbrio, em melhorias em todos os aspectos do treinamento e da atividade física. Vou colocar um pouquinho de água aqui, gente. Em relação à Odonto Fitness, que é a nossa empresa que tem 15 anos, a gente começou no Botafogo, em 2010, montando o primeiro departamento odontológico focado em alto rendimento esportivo dentro do estádio Newton Santos, e lá os nossos primeiros protocolos foram desenvolvidos, né? Então, hoje a gente todo ano a gente aprimora bastante isso, fomos passando por diversos clubes, diversas entidades esportivas. Hoje os nossos principais clientes são o Flamengo, o Fluminense, o São Paulo
e o Vasco, onde a gente tem departamentos de odontologia ativos, atendendo futebol feminino, futebol masculino, base, esportes olímpicos para os clubes que têm os esportes olímpicos. Recentemente fechamos um contrato, fechamos a montagem de departamento odontológico com o Centro Paralímpico Brasileiro, então a gente está muito feliz com essa nova realização, com essa nova oportunidade de desenvolver nosso trabalho, e mais recentemente ainda, eu contei ainda só para o Pablo, a gente está trabalhando junto com o COB também, é uma parceria muito, muito recente, que eu tenho aqui o prazer de contar aqui para vocês. O São Paulo, sentindo a necessidade e vendo os resultados que a gente trazia, já montou a sua segunda unidade, agora dentro do estádio do Morumbi, uma em Cotia, que é onde funciona a base, e agora outra no estádio do Morumbi, o que também nos deixa muito feliz de ver a realização, os resultados dando frutos, né, do nosso trabalho. E aí eu vou começar a conversar com vocês fazendo uma provocação, que é quais os fatores que podem levar o atleta a alcançar melhores resultados, né? Então, a gente pensa em horas de treino, a gente pensa em talento, pode ser o estado nutricional, a qualidade de sono, pode ser o preparo físico, pode ser o estado psicológico, podem ser tantas coisas, né? E hoje, quando quem cuida da carreira de um atleta, o próprio atleta, o seu treinador, empresas especializadas, o médico que atende a esse atleta, cada vez mais se procuram todas as oportunidades de melhoria de performance, de ganho de qualidade na performance de um atleta. Então, aí é que vem a provocação, né? Qual é a contribuição da odontologia, né? Nisso é que a gente vai começar a falar, que é da odontologia do esporte. Ela é diferente da odontologia tradicional? Ela entrega o que a odontologia tradicional entrega e algumas coisas a mais, alguns diferenciais. Então, eu vou contando aqui para vocês, tentei dividir aqui nossa conversa em 3 partes diferentes, né? Quem nós somos, os dentistas do esporte, o que a gente faz, a nossa interação com outras áreas da saúde, que eu achei interessante exatamente porque aqui nós vamos estar entre várias áreas da saúde que atendem, que cuidam de atletas, e alguns casos clínicos para poder exemplificar o que a gente consegue de resultados. Então, vamos lá, quem nós somos, né? Então, como eu estava contando para quem estava logo no início, é uma especialidade muito recente, a odontologia ainda está caminhando para conhecer, ainda não tem poucas faculdades, tem uma optativa de odontologia do esporte, e agora que está começando a aparecer, imagina ainda uma matéria fixa, ainda não acontece, mas desde 2005 a gente conseguiu a comprovação junto com o Conselho Federal de Odontologia, e basicamente tem a finalidade de melhorar o rendimento esportivo, prevenir lesões, considerar as particularidades fisiológicas dos atletas, a modalidade que pratica, e etc. e tal, que envolve o atendimento de um atleta. Aí eu faço 2 parênteses rápidos aqui de que desde que as diretrizes em cardiologia do esporte e do exercício foi montada, foi criada, Dr. Nabil Gurayev, muito respeito eu tenho pela figura dele, pela qualidade de trabalho que ele entrega, e desde que, para vocês médicos que não conhecem essas diretrizes em cardiologia, em cada item, em cada subitem em que essa equipe toda desenha cada uma das necessidades para cada tipo de atleta, sexo, cada tipo de esporte, idade, sempre nunca foi deixado de fora a atenção a focos infecciosos, a problemas dentários. Então, a gente já tinha gente olhando para a gente, né? Já existia uma medicina séria e competente falando, tem alguma coisa ali, a gente tem que respeitar também e olhar pela odontologia. Aí, quando a gente fala da FIFA, né, ela tem também um olhar atento para a odontologia. A FIFA tem um FIFA Medical Network e ela
em que ela faz uma análise e praticamente um curso de medicina do esporte, ou de necessidades para o atendimento do atleta, e ela dedica um capítulo inteiro à odontologia, também mostrando e sinalizando a oportunidade, a importância da odontologia como mais um fator agregador nos cuidados da saúde do atleta, né? E aqui chama atenção uma das frases encontradas aqui no FIFA Medical Network, que ela patologias orais, apesar de serem raramente casos de ameaça à carreira ou ameaça à vida, podem resultar em muitos dias perdidos, muitas semanas por ano, perdidas e tudo mais. E a gente tem visto isso na prática, em cada clube que a gente entra, a cada dirigente que a gente conversa, a gente vê alguém contando uma história que já viu ou que o próprio já passou de meses perdidos por conta de alguma complicação odontológica. Acontece com todo mundo uma complicação assim impedinte? Não, mas acontece com algumas pessoas, com alguns atletas, com alguns clubes, e isso atrapalha esquema tático, atrapalha uma série de coisas. E essa coisa de raramente ameaça a vida, realmente raramente, mas aconteceu há alguns anos atrás, um atleta do basquete, por exemplo, que morreu. Imagina que vocês que acompanham o esporte, a temporada de basquete começa mais ou menos em junho, julho, né? Julho para agosto, vai. E esse atleta foi o atleta que mais pontuou no início de setembro, se eu não me engano. Ele foi o atleta que mais pontuou numa partida, num jogo que aconteceu num domingo. Então a gente olha e fala, ele estava em condições físicas, estava em plenas condições físicas, né? E na segunda ele foi internado, já em estado de sepse, e na sexta-feira ele veio a óbito. E o problema era um problema odontológico. Então, caracterizando que é raro, sim, mas que a entrega do atleta, às vezes, é tão grande, o seu comprometimento com o esporte é tão grande, que ele não deixou espaço, né, para cuidar de uma infecção, de uma inflamação oriunda da cavidade bucal. E aí, quando aconteceu, já tinha passado, já não tinha mais condições de se recuperar. Então, a gente sabe que doenças cardiovasculares, acidentes vasculares, diabetes, tudo são comprometimentos sistêmicos e que têm relação, muitas vezes podem ter relação com problemas periodontais, que são problemas de gengiva e osso, da parte odontológica. Então, a gente está, assim, interligado e a gente tem que dar bastante atenção a isso para que não atrapalhe a performance. Nesse momento seria atrapalhar a performance tendo um foco inflamatório, né? E a gente então tem que estar sempre de olho para isso. Sabendo que atletas submetidos a um treinamento de alta intensidade e grande volume, estamos falando agora realmente de atletas de alto rendimento, eles apresentam uma maior suscetibilidade de desenvolvimento de infecções, mesmo que sejam leves. E o contrário, né? Qualquer doença infecciosa, mesmo que seja extremamente leve, ela também atrapalha a performance de um atleta. Então, a gente fica de olho nisso, e a gente sabe que na boca, pequenos quadros inflamatórios, o organismo compensa, o organismo fica ali todo dia trabalhando para que esse quadro não piore, mas dessa forma, rouba-se energia que poderia estar sendo empregada na melhoria de performance, no rendimento, no treino do dia, né? Estão me acompanhando? Estão me ouvindo? Estou continuando aqui. E o que a gente entrega como odontologia para o paciente atleta? Amador, atleta profissional, praticante de exercícios físicos. Ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, oclusão, mordida, focos de infecção, a eliminação dos focos, a limpeza, raspagens, implantes, extrações, a prevenção. Sim, como qualquer pessoa, o atleta também necessita de todos os cuidados odontológicos que estão no rol de atendimentos e de cuidados, de profissões e de especialidades odontológicas. Mas, inclusive, esse aqui é um artigo
que nossa equipe fez, nós realizamos com atletas de alto rendimento do Santos, avaliando a condição de saúde bucal desses atletas. E a gente realmente chegou a a resultados muito parecidos com outros estudos feitos fora do país, muitos estudos feitos, inclusive, em outros esportes, porque esse estudo foi feito no futebol, pela quantidade de erosão dental, quantidade de dentes cariados, quantidade de problemas periodontais, que são problemas inflamatórios. Então, essa necessidade de uma odontologia básica, uma odontologia convencional, se faz muito parecida em diversas áreas, em diversos esportes diferentes, tá? Então, a gente tem que entregar a entrega da odontologia convencional, da odontologia tradicional, que não é a odontologia do esporte, o que a gente aprende de melhor nas nossas faculdades, é muito importante e faz diferença, sim. Mas o que mais que a gente entrega? Então, a gente entrega também o dentista do esporte, ele pode se diferenciar, ele pode tratar, desde que, né, com conhecimento da causa, mas a gente cuida de sono, a gente cuida da respiração, de protetores bucais, protetores faciais, responsabilidade na medicação, por conta de doping positivo, o conhecimento específico de cada esporte. Então, a gente se diferencia muito de uma odontologia tradicional, por isso vale a pena. Quando existe um foco, uma importância, um olhar muito atento para a performance, a qualidade da entrega no esporte, vale a pena ter o conhecimento ou ter a indicação ou o planejamento de um caso através de um odontologista, de um dentista do esporte, tá? E eu vou desenhar aqui um pouquinho para vocês, contar um pouquinho o que a gente entrega em cada uma dessas diferenciais da odontologia do esporte, tá? Como é que a gente agrega na performance no dia a dia do nosso paciente atleta. Então, aí a gente entra na interação com outras áreas da saúde e como é que a gente vai desenhando o nosso dia a dia na odontologia junto com atletas. A gente começa sempre fazendo uma avaliação, como a da medicina, uma avaliação pré-participação, como em grandes clubes ou em equipes, no início de uma temporada. O ideal é que antes, quando vai se começar uma temporada, a gente faça a avaliação das necessidades bucais daquele paciente atleta, para que a gente elimine todas as necessidades ou encaminhe para quem possa fazer tratamentos adequados, para que esse atleta corra toda a temporada sem chances de ter urgências, de ter emergências odontológicas, né, e sem nenhum sobressalto, e também tendo que frequentar apenas para uma prevenção, para uma revisão, o dentista, sabendo que muitas vezes o atleta treina de manhã e treina de tarde, ou treina no período, estuda no outro período e trabalha né, em outra profissão, num terceiro período, então acaba tendo um tempo muito escasso para frequentar o dentista. Então a gente sabe o quanto é valioso fazer essa entrega no início de uma temporada. E aí a gente fala também tanto de atletas profissionais, mas a gente tem que lembrar que atletas profissionais, atletas de categorias de base, amadores, mas temos também os praticantes de atividade física, praticantes de exercícios físicos, que somos a grande maioria de pessoas, né, que hoje, a cada vez mais, através da medicina, através dos hospitais, das clínicas, dos convênios, do próprio governo, tem sido incentivado a prática esportiva como uma forma de melhoria de qualidade de vida. Então, existem muitas outras correlações que a gente encontra entre a odontologia e o organismo como um todo, que podem atrapalhar a performance do nosso paciente praticante de exercícios físicos. Mas, nesse momento, para esses que não são atletas profissionais, porque os atletas profissionais, algumas dessas condições que eu vou colocar aqui, já são impedintes de ele praticar algum esporte, ou já foram tratadas, né? O profissional, às vezes, já tem uma condição diferente.
mas a gente tem um olhar para diabetes, né, porque ele é um fator de risco para a gengivite, para a periodontite, que são doenças periodontais. A chance de uma perda óssea é muito maior. Pacientes com obesidade, né, atletas obesos, o tecido adiposo ele também interfere em estado inflamatório e doença periodontal, o estresse também, e que por vários caminhos também interfere em problemas odontológicos. Doenças cardiovasculares, já mencionei em outro slide, doenças mentais, tabagismo, osteoporose. A gente tem uma ligação muito grande à área, a cavidade oral tem uma ligação muito grande com todo o nosso sistema. Então, problemas de cavidade oral podem gerar situações negativas para o organismo e vice-versa, né? Aqui eu fiz o contrário, nesse slide, a periodontite, ou seja, os problemas odontológicos, né, causando manifestações nas doenças sistêmicas, que é ao contrário dos slides anteriores, né? Mas, então, são diversas as manifestações em que a periodontite pode se manifestar em outras doenças, então a gente tem que ficar atento. Periodontite, para quem não conhece, são sempre estados de inflamação de gengiva e de osso, que é o periodonto, que é quem compõe também o sistema da cavidade oral. Além de dentes, nós temos o periodonto, tá? Outra interação que a odontologia pode contribuir na performance de um atleta, na qualidade de rendimento esportivo, atleta amador, profissional, praticante de exercício físico, é a respiração bucal. Existem algumas vezes é o dentista o que faz o primeiro diagnóstico de alguma deficiência respiratória, porque a gente trabalha muito essa face, então às vezes essa área, né, a área da face, a área respiratória, que muitas vezes é pelo nariz e às vezes é pela boca, então é uma área de atenção nossa e muitas vezes esse indivíduo não procurou ainda uma atenção especializada que fosse de um otorrino, por exemplo, porque não sabia que apresentava uma deficiência respiratória, e o dentista muitas vezes é o primeiro que consegue fazer esse diagnóstico e fazer um encaminhamento. Mas, além disso, existem alguns problemas respiratórios que podem ser cuidados, melhorados, ou a gente pode trabalhar o desenvolvimento facial de forma que melhore a respiração dos nossos pacientes. Então, respiração é extremamente importante, né, na prática esportiva, então fica aqui essa dica aqui, esse alerta, que o dentista também participa, muitas vezes, quando a gente vê algumas situações de face longa, muitas vezes algumas situações de diferenças de maxila e mandíbula, nós sabemos que nós temos alguma contribuição com ortopedia, com a ortodontia, para o ajuste dessa situação e a melhoria da qualidade respiratória. Aqui a gente já está falando de sono, tá? O sono também é importantíssimo, né, para a qualidade de saúde, para a melhora de rendimento, para a prática esportiva, para o dia a dia, cognição, e tantas outras nessa recuperação muscular, fixação de aprendizado de um treino do dia anterior. Então, alguns problemas que acontecem durante o sono, ou que acontecem no sono, podem ser tratados, cuidados ou olhados através da odontologia, tá? Desde que o dentista tenha esse conhecimento. O dentista do esporte tem essa atenção especial e alguns outros dentistas não têm, são mais focados nas suas próprias áreas. Mas a gente trabalha ronco, a gente melhora esse processo. Podemos trabalhar a apneia obstrutiva do sono, que entrega uma qualidade de sono muito fragmentada. Bruxismo é um problema também, tanto o noturno,
porque nós estamos aqui falando de sono, quanto o bruxismo diurno, então ele acarreta numa série de problemas de desgaste de dente, de dores de articulação, quando é de dia também, e de noite, quando ele acontece com uma frequência muito grande, ele pode atrapalhar a qualidade do sono, e nós dentistas temos condições de interferir, melhorando a qualidade do sono em cada uma dessas condições que eu coloquei aqui, assim. A gente trabalha também com infecções. Atletas que possuem quadros de infecções e de inflamações, eles podem ter uma maior probabilidade de sofrer lesões musculares, lesões articulares, podem ter uma maior dificuldade na recuperação dessas lesões e também uma maior chance de recidiva. Doença periodontal é capaz de modificar células mediadoras e mediadores inflamatórios e tem uma ação indireta no catabolismo muscular e no processo de reparação tecidual. Tudo isso a gente tem hoje bastante publicação científica. Nós gostamos de trabalhar, principalmente nós, na Odonto Fitness, muito embasados em conhecimento, em evidências científicas, tá? A gente não gosta de trabalhar no empirismo, tá? E aqui alguns exemplos de trabalhos comprovando a nossa participação em inflamações, mesmo longe da nossa área de trabalho, né? Nesse primeiro artigo aqui, a gente coloca que o impacto da doença periodontal, ele pode estar associado aliás, são dois trabalhos diferentes, né? Ele pode atrapalhar a recuperação muscular, tá? Ou seja, micro-organismos que, oriundos da cavidade bucal, eles percorrendo através da circulação, eles se alojam nos músculos, eles têm uma afinidade por fibras musculares e muitas vezes eles podem ser os responsáveis pela dificuldade da recuperação de alguma lesão. A mesma coisa pode acontecer quando ele promove uma dificuldade na melhoria do desempenho durante condicionamento físico. Então, você está querendo condicionar aquele músculo e aquele músculo não vai conforme o que se esperava para aquele atleta, para aquela faixa etária, para aquele trabalho que está sendo realizado e a resposta não está sendo condizente. Algumas vezes pode ter também, ou deve ser pesquisado também, esse componente de inflamatório da região da cavidade bucal, tá? Como também já foram achados, né, micro-organismos de inflamação, micro-organismos oriundos de inflamação gengival em marcadores de lesões musculares. Alguns outros estudos, agora eu vou relacionar a nutrição, por exemplo. Nós temos muita contribuição, né, junto com a nutrição, porque desde a correta mastigação, a mastigação dos dois lados, a quantidade suficiente de dentes, né, na boca para que a gente possa fazer uma correta mastigação, melhora da aproveitamento nutricional, mas além disso, a gente tem alguns achados que podem interferir na qualidade e na performance do atleta. Uns estudos bastante recentes, uma grande novidade, é que estão se estudando a presença de bochechos, existe alguns produtos utilizados em bochechos odontológicos que podem interferir na produção do nitrato, do óxido nítrico, na verdade, né, que vem a partir do nitrato, que é reduzido a nitrito e depois vira óxido nítrico. Esse processo começa com a boca e começa na boca, e se ele, olha só a interação, se o atleta faz uso de bochechos que contenham alguns produtos químicos, né, alguma matéria-prima que interfere nesse processo, você nutricionista, você médico do esporte, que fez todo um planejamento nutricional para esse atleta, ele não vai entender por que, por exemplo, você não está tendo o resultado esperado com esse
com esse plano de ação montado. Então, mais uma vez, a interação da odontologia em descobrir o que está sendo usado por aquele atleta, dentre o arsenal de produtos de higiene oral que ele está usando em casa. Às vezes ele comprou sem recomendação, porque muitos desses produtos são comprados livremente na farmácia, ou às vezes ele faz um uso indiscriminado, ou às vezes o próprio existiu uma indicação real da necessidade do uso desse produto, mas está interferindo na absorção de alguns nutrientes importantes. Então é importante essa interação entre o médico, entre o nutricionista e o dentista, para que seja substituído ou guardado esse momento em que o atleta precisa fazer uso desses enxaguatórios, para que não atrapalhe a performance também desse atleta, ou os resultados esperados com essa dieta nutricional. Bom, nós trabalhamos também com protetor bucal, então a nossa interação nesse momento com as outras áreas da saúde é a proteção mesmo. O protetor bucal, ele deveria ser indicado e deve ser reforçado a vantagem da utilização dele como uma prevenção contra fraturas da tábua óssea, fraturas radiculares, que são das raízes dos dentes, ou dos próprios dentes, que são as fraturas coronárias, principalmente para esportes de contato, para esportes de combate, mas existem muitos esportes, como por exemplo o ciclismo, que não é um esporte de contato, não é um esporte de combate, mas que tem um risco de queda, e em decorrência pode acontecer essa fratura. Então, o protetor, uma hora que ele é bem confeccionado, ele é confeccionado de forma individualizada por um dentista especializado, ele traz muitas vantagens, porque ele consegue de fato proteger, mas ele não traz os desconfortos de um protetor bucal comprado, que a gente chama de aquece-morde, ou aqueles que a gente compra em lojas esportivas, que compra do tamanho PNG, e depois coloca numa panela, ferve, tenta adaptar na própria boca. Esses protetores, muitas vezes, vêm com um volume muito inadequado, ocupando o volume de língua, faz um desequilíbrio oclusal muito importante, muitas vezes podem machucar os tecidos moles, atrapalhar muito na fala, então eles não são recomendados. O atleta que acaba fazendo uso desses protetores, depois ele não recomenda, não quer usar mais, porque não teve o protetor adequado. Agora, já um protetor feito individualizado, é feito do tamanho da sua boca, ele não fica soltando, ele não te atrapalha para falar, nem a ingerir líquidos, e a cada vez mais tem chamado a atenção de organização de eventos esportivos a necessidade de se incluir o protetor bucal como parte da proteção básica em vários esportes. Protetores faciais, esse aqui eu fiz na semana passada, tá? É uma das áreas que nós, dentistas do esporte, também, por trabalhar muito em face, né? A gente tem pode ter esse conhecimento. Então, esse atleta, por exemplo, da base sub-20 do São Paulo, e ele fraturou o nariz numa quarta-feira, se eu não me engano, à tarde. Na quinta de manhã, ele já estava aqui no consultório, estava fazendo a moldagem facial, uma moldagem bem individualizada, bem própria para o rosto do atleta, que é na mesma molde do protetor bucal. O importante é ser extremamente bem adaptado. E qual é a vantagem? E aí, uma semana depois, menos de uma semana depois, ele já estava com esse protetor que nós confeccionamos e fez a diferença no jogo. Ele fez a diferença. Imaginem vocês, principalmente vocês médicos, que sabem que uma fratura muitas vezes necessita de um afastamento de um esporte por 2 meses e meio, né, até uma consolidação de uma fratura. E uma vez que a gente confecciona um protetor facial, mas com todas as características realmente corretas, para que, caso haja uma nova
um novo trauma naquela região, haja uma dissipação da carga e não aconteça e uma proteção dessa região. Então, nós também confeccionamos protetor facial e a gente sabe a diferença que faz na vida de vários atletas, e não só dos profissionais, tá? Eu tenho bastante atletas amadores que também não são amadores de clubes profissionais, tá? Atletas amadores estudantes. Hoje as escolas, aqui em São Paulo, pelo menos, incentivam muito a prática esportiva, é um momento de oferecer para o aluno saúde, trabalho em equipe, lazer ao mesmo tempo, e há um engajamento muito grande dos alunos em diversos esportes diferentes. Então a gente sabe que isso muda a vida desse atleta que porventura tenha sofrido algum traumatismo facial. A outra área que a gente trabalha também é a área do equilíbrio. Essa é realmente a minha área de dentro da odontologia do esporte, essa é a área em que eu mais desenvolvo na parte clínica, tá? Que é o trabalho do equilíbrio da região muscular, dos músculos mastigatórios, o equilíbrio da oclusão, junto com o equilíbrio postural de um atleta, né? Porque a gente sabe que quando a gente apresenta desequilíbrios em alguma cadeia muscular, o corpo acaba compensando, o nosso corpo é mágico, né? Ele acaba compensando em alguma outra região. E quando isso acontece com um atleta que já usa, já faz um sobreuso, né, da sua musculatura, se aquele músculo que é super utilizado por conta do esporte, ele estiver compensando algum desequilíbrio de outra região, esse é um músculo mais fadado a ter quadro de dor, a ter lesões, a ter desequilíbrios. Então, a minha função, né, a nossa função dentro da odontologia do esporte é olhar para que nossa região de trabalho não gere, esteja equilibrada, né, não gere desequilíbrios e compensações em outras áreas do corpo humano. Por quê? Porque a gente sabe que a oclusão em si, a oclusão dos dentes, ela não intervém diretamente na regulação tônica postural. Mas as perturbações da nossa oclusão pode sim desestabilizar o sistema, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Acho que vai ter um pouquinho de barulho aqui. Um minutinho só. Vocês estão me ouvindo, né? Desculpa. Equilibrar, então. E aí a continuação dessa conversa é dizer que equilibrar a oclusão, que são os dentes, e a articulação contribui para o relaxamento dos músculos mastigatórios, e eles começam a trabalhar no seu real comprimento muscular, e isso colabora com todo o sistema postural, porque não vai provocar uma compensação em outra área muscular, sabendo que o nosso corpo humano é totalmente interligado, né? E para isso eu faço aqui esse filminho que eu acho que deixa bastante claro o como a gente é totalmente interligado. Então não dá para dizer que nós dentistas trabalhamos numa área que não pratica esporte, né? Por quê? Porque ele não é o braço que segura a raquete, ele não é a perna que corre ou que chuta a bola, mas nós estamos totalmente interligados, então mesmo que seja mínimo a nossa participação, e ela existe, e a gente precisa olhar para isso também. Nós usamos alguns exames complementares, podemos fazer uso de alguns exames complementares para nos dar mais informações para melhorar a qualidade e o resultado do que a gente está estudando e se propondo a melhorar. Então, a gente pode usar tomografia computadorizada, uso bastante exames tomográficos, ressonância magnética a gente usa pouco, porque sabe que existe um custo mais alto, então não é sempre que eu faço uso da ressonância, mas ela traz resultados bastante importantes. Análise de movimento da articulação temporomandibular, análise da vibração também, tudo isso me
pode trazer informações sobre o nosso sistema, nossa área de trabalho, que é o sistema estomatognático, e o que a gente encontra aqui para melhorar o equilíbrio dessa região, tá? Trabalhamos também, podemos trabalhar com termografia, trabalho um pouco com termografia, mas sei de muitos ganhos que ela pode nos oferecer. Eu, particularmente, desenvolvi, a gente sabe também que o trabalho com atleta precisa, qualquer pessoa, e com um atleta não é diferente, nós precisamos fazer o mínimo de exames possíveis, quer dizer, um combo que nos leve ao resultado mais preciso possível, né? E se esse combo de exames e de estudos for suficiente, a gente não vai acrescentar mais 2, 3, 4, 5 exames, né? Então, eu criei um protocolo de análises que me atende muito bem na hora em que eu analiso a postura e o comprimento dos músculos mastigatórios, da oclusão, e faço uma correlação com a análise postural. Aqui, um dos exemplos, esse é um atleta nosso que hoje não se representa na seleção brasileira, mas que eu queria contar de futebol, mas eu queria contar, assim, por exemplo, eu trabalho com eletromiografia de superfície, trabalho também com análise de movimentação de cabeça e pescoço, tudo isso para me dar informações do equilíbrio dessa região que a gente trabalha. E olha que interessante, quando eu for ligando, quando eu for passar o outro videozinho, em movimentações de cabeça e pescoço, vai dar para reparar que existe uma movimentação conjunta dos lábios, e isso interfere. Olha, só era para estar movimentando cabeça e pescoço, mas olha como está tendo uma repuxada para o lado direito dos músculos mastigatórios, provavelmente do masseter. Então, tudo isso eu estou levando em conta quando eu vou fazer uma análise do meu paciente atleta e das necessidades posturais dele, tá? Faço também análise postural, não trato e não respeito muito o fisioterapeuta, o profissional que trabalha com o corpo do atleta. A minha análise é para poder verificar se o desequilíbrio que eu estou encontrando dentro da boca tem relação com o que eu estou vendo no corpo do atleta. Serve também para a gente ver quem é que vai tratar primeiro. A gente vai começar uma lesão ascendente ou uma lesão descendente? Nós vamos ter que tratar junto qual é o passo a passo. Por quê? Porque para não correr o risco de falar assim, olha, eu vou modificar aqui a sua posição, sua oclusão dental, e tudo vai se resolver. Mas, na verdade, o que esse atleta tinha era uma diferença no tamanho de pernas, era um desvio da bacia, era uma postura compensatória em outra região. Então, eu faço essas análises para que a gente para não ter o risco, né, de não estar tratando da melhor maneira o nosso paciente atleta. E, inclusive, eu faço essa análise, essa é a Lia é uma paciente minha do consultório, ela é atleta olímpica atleta de salto em distância, e então entre as análises que eu faço também uma análise do atleta em campo e das necessidades dele, o que ela faz, o que ela precisa, como é que ela se posiciona, cabeça, pescoço, músculos mastigatórios. Por quê? Porque é importante eu saber o que eu preciso corrigir e também é importante saber o que eu não devo interferir, porque aquilo faz parte da performance dela, e eu vou mostrar até um caso mais para frente em que isso aconteceu bem nitidamente, em que eu não podia interferir. Bom, e estamos entrando na terceira fase, a parte finalzinho aqui, que eu vou colocar aqui uns 2 ou 3 casos clínicos de como é que a gente desenvolve tudo isso. Esse aqui era um atleta do Santos, em que o atleta profissional do Santos de futebol e o médico-chefe
em determinado momento do campeonato, era no mês de agosto, ele me chamou e falou assim, eu preciso que você dê uma olhada nesse atleta, porque ele está 4 vezes com a mesma lesão repetitiva. E a gente estava num baita clube, com uma infraestrutura excelente, médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, técnico, todo mundo focado, todo mundo do esporte, todo mundo dando melhor atendimento para esse atleta e essa lesão se repetia e se repetia. Este caso específico, quando chegou para mim, faço uma análise da área, da parte odontológica, da cavidade bucal. Realmente nós detectamos aqui, para quem não é dentista vai entender pouco, mas eu queria mostrar entre os exames que a gente utiliza, então uma radiografia, análise intraoral também, com fotografias, mas era um paciente que apresenta alguns problemas odontológicos, como mordida cruzada bilateral, uma arcada atrésica, que é uma arcada fechada demais. O que esse atleta precisaria? Ele precisaria corrigir, expandir essa arcada, descruzar essa mordida. Ele tinha dor? Nenhuma, gente. Ele foi me perguntar o que eu estou fazendo aqui, né? Mas nós descobrimos que esses desequilíbrios poderiam estar sendo compensados em algum outro lugar. Mas como é que eu descubro isso, né? Não é apenas por esse achado, tá? A gente faz bastante análise fotográfica, análise postural, como eu já mostrei para vocês anteriormente, então aqui eu não vou repetir, né, os exames que eu já fiz, e aqui eu já vou mostrar um resultado de uma das análises que a gente faz que é com eletromiografia de superfície. Então, o atleta não estava sentindo dor, mas a gente percebia que aqui, nesse tipo de resultado de eletromiografia, ele facilita para quem não consegue ler o traçado eletromiográfico, tá? Ele mostra, aqui resumindo para vocês, que dos 6 índices pesquisados, tá? Ele tinha 5 índices fora dos dados normativos. Então, apesar de ele ser um atleta que está em verde aqui, em 87, verde quer dizer, ok, não sente dor, ele conseguiu se equilibrar, tá? E realmente era como ele se apresentava para a gente, mas com os índices todos bagunçados, os índices de eletromiografia, então a análise dos músculos mastigatórios dele não era satisfatória. Bom, uma vez que esse atleta já estava com todo um corpo médico, atento a todas as áreas também dele de saúde, eu falei, então eu tenho uma contribuição para oferecer. Nós da odontologia conseguimos também equilibrar essa região, tá? E assim foi feito, tá? Como era num final de campeonato, e o que ele precisaria seria ele precisava usar aparelho, correção, alinhamento da arcada e dos dentes, extração de dentes antes disso, porque senão não ia conseguir fazer esse alinhamento, e uma temporada de campeonato brasileiro correndo, né? Tinha também, eu acho que Libertadores correndo, o Santos estava em todas essas grandes oportunidades nesse momento, não dava para esperar daqui a 2 anos esse atleta ficar pronto, né? Então, como é que a gente promoveu a correção dele para este momento? Nós confeccionamos um dispositivo que equilibrava, né, que entregava para ele o que faltava na mordida dele, o que faltava para dar equilíbrio dos músculos mastigatórios. E dessa forma ele passou de 87 para 90, que vocês viram ali nesse slide aqui. E o mais interessante é que dos índices todos que estavam vermelhos, todos entraram em dados normativos. E aí, com esse dispositivo, aqui tem ele sem o dispositivo e com o dispositivo, numa outra análise que eu faço, aqui é a análise de movimentação de cabeça e pescoço, em que a gente conseguiu uma liberação, um aumento de movimentação, tanto de rotação quanto de flexão lateral, aumentos muito significativos. Então, com isso, eu consegui, inclusive, a comprovação do que eu estava realizando, de que o que eu coloquei não era empírico e de que estava dando um ganho para o atleta e que, mais ainda do que isso, a gente não estava interferindo, não estava travando nenhuma área dele, tá? Mas, Uma inclusive... dúvida assim, Vilma. Oi?
Inclusive, um ganho desses é um ganho significativo também para a visão periférica, né? Em muitos esportes, a visão periférica é muito importante, no futebol é bastante, porque esses graus de flexão, de aumento, de visão lateral, é o que diferencia você saber onde é que está o seu colega de equipe, onde é que está o seu adversário, onde é que está a bola, é todo um esquema, um momento é, que pode ser planejado quando você tem uma visão periférica maior. Bom, estou indo aqui para um outro caso, eu acho que esse daqui é o penúltimo, estamos no finalzinho aqui, em que também é um atleta do futebol, tá? Esse era um atleta da base do Vasco, o menino estava, o Caio Dantas, excelente profissional, estava arrebentando, indo muito bem, e começou a se lesionar também, tá? E esse era o caso odontológico dele, ele tem marcada a mandíbula mais para frente, tá? E estava fazendo um tratamento, a princípio era o tratamento correto, primeiro um alinhamento ortodôntico, né, que é com um aparelho fixo, até um determinado momento, depois ele precisava de uma cirurgia para compensação das arcadas, para depois finalizar o tratamento. Acontece que a cirurgia, ela faz o atleta parar por algum tempo, e como ele não queria parar a carreira dele, parar os campeonatos e tudo mais, ele estava protelando isso há já algum tempo. Então, ele fez todo um preparo ortodôntico, que é com aparelho ortodôntico, mas ele não finalizou. Então, os pontos de contato não ficavam ideais. Precisaria da cirurgia da finalização. Como isso não foi feito, ele estacionou nesse momento, e isso pode ter causado alguns desequilíbrios nesse atleta, e era isso que nos chamaram para a gente avaliar, né? Uma vez que a fisioterapia já estava cuidando do atleta, a ortopedia também, então tudo sempre respeitando as áreas envolvidas, tá, gente? E foram esses departamentos que me chamaram e falaram, vamos olhar também a parte odontológica, né? E a gente teve, então eu estou trazendo aqui para vocês os casos em que realmente a gente percebeu que a gente podia contribuir, a gente não sai modificando o padrão de mordida de todo mundo, de todos os atletas, só porque ele apresentou uma lesão, tá? Então, eu gosto de deixar isso sempre bastante claro, tá? O que eu estou trazendo são exatamente os casos em que a gente teve a confirmação de que a gente podia contribuir e os resultados que a gente teve. Mas, muitas vezes é um trabalho conjunto, muitas vezes não é da nossa área, e mesmo assim é importante a gente fazer toda essa análise para poder dizer não era da nossa área, né? Não é mesmo. Isso também é um desempate importante. Então, aqui é outra análise que a gente fez. E aqui os resultados desse atleta medidos, ao invés de medir naquele simetrógrafo em movimentação de cabeça e pescoço, aqui a gente mediu o resultado antes do tratamento proposto e depois do tratamento proposto, através de uma análise de baropodometria, tá? Então, para quem conhece esse tipo de resultado, a oscilação diminuiu muito quando a gente, com o tratamento proposto, em que incluiu a remoção daquele aparelho fixo, já que o atleta não ia poder não ia naquele momento terminar o tratamento odontológico dele, que precisava da parte cirúrgica, e também a gente optou por, num curto espaço de tempo, fazer esse ajuste desse equilíbrio oclusal e muscular através de um dispositivo em que ele pudesse morder e conseguir esse ajuste, que é aqui, olha, ele aqui com o dispositivo. Então, vocês veem que a arcada superior e a arcada inferior, quando nessa foto maior, elas têm um desequilíbrio, né? Tem o lado direito, está mais afastado do que o lado esquerdo, e a gente compensou nesse dispositivo, compensou músculos, compensou pontos de contato, e junto com o trabalho que já estava sendo realizado, com a fisioterapia e tudo mais, a lesão que ele estava tendo repetitiva também parou de acontecer. Isso daqui já tem uns 4 anos, eu acredito, de vez em quando a gente conversa e essa lesão repetitiva ele nunca mais teve. Então, a gente percebeu o ganho que nós conseguimos contribuir também. Aqui é o caso que eu falei, onde a gente não deve interferir, então,
é muito importante ter essa noção, muito importante esse estudo ser muito bem elaborado, porque nesse caso aqui, por exemplo, eu detectei na movimentação de cabeça e pescoço uma, uma rotação muito diferente para o lado direito e do lado esquerdo, muito diminuída do lado direito. Eu falei assim, opa, será que a gente não consegue contribuir, melhorar essa rotação, essa movimentação, amplitude de movimento, né, para o lado direito? E aí, que a gente conversando, eu fui ver ele treinar, e ele falou assim, não dá, doutora, eu treino isso todos os dias, dezenas de vezes por dia. Então, ele era um zagueiro, ele tinha um lado dele preferencial de trabalho, então isso era o trabalho muscular de anos, né, de treino. Então, é assim, aqui eu não mexo. E isso em diversos outros esportes também, tá? Tem bastante resultados desses em basquete também, acabei não trazendo aqui para vocês. E trouxe aqui uma dica, né, de não sendo dentista, o que você, médico, ou fisioterapeuta, ou nutricionista, que acompanha um atleta, pode perguntar ou observar, que pode te trazer informações de que esse atleta deveria estar, pode se beneficiar de uma odontologia especializada, né? Então, desde que ele, se ele apresenta dores de dente, gengivas que sangram com alguma facilidade, se ele faz uso frequente de bochechos também, isso merece a nossa atenção, se ele respira pela boca, traumas, mesmo já ocorridos, quedas, pancadas na face, podem ter gerado um desequilíbrio compensado, mas que faz com que os músculos agora trabalhem de forma desordenada. Então, vão levando essa descompensação para outras áreas do corpo, podendo atrapalhar o músculo da performance daquele atleta, tá? Quem aperta, arranja os dentes, quem ronca, tudo isso, nós podemos, muitas vezes, ajudar e acompanhar esse paciente atleta, tá? Numa análise clínica, olhando a face, existem perfis aí, precisa ter um pouquinho mais de treinamento, mas um perfil facial, se ele é muito longo, se ele é muito fora do padrão conhecido como normal, uma mandíbula muito para frente, uma maxila muito afundada, olheiras profundas, isso pode ter um comprometimento respiratório e o dentista muitas vezes pode trabalhar de maneira satisfatória nessa deficiência. Uma tonicidade fraca, labial, também é um ponto a chamar atenção. Se o paciente é respirador bucal, às vezes é um trabalho de otorrino, algumas vezes pode ser um trabalho de dentista, né, para corrigir, para melhorar essa condição. Também diminuição de fluxo salivar, a apneia obstrutiva do sono, enfim, são algumas das características que quem acompanha um atleta pode observar e indicar a esse atleta a procura de um dentista para cuidar dessas áreas. Então, como considerações finais, eu conto aqui para vocês, né? Orienta sempre o seu paciente a manter a saúde oral em dia, solicitar sempre que possível avaliações pré-participativas odontológicas, alguns casos em que a gente teve de dentes do siso que foram, deixa acompanhar, ou nem foi avaliar, e eles estavam num processo de erupção, e aí ele para, e ele gera um baita dor, desconforto, perda de performance, às vezes é perda mesmo de não poder participar daquela competição, daquele jogo em que ele foi escalado. Então, avaliações pré-participativas com essa intenção fazem a diferença, tá? Com a intenção, com um olhar para o esporte, tá? E sempre que possível tem um dentista do esporte na sua equipe. Eu tinha isso para compartilhar para vocês e estou super disponível para tirar dúvidas, para a gente trocar, para ouvir um pouco de vocês. Excelente, Gisele. Muito obrigado, parabéns. Muito conteúdo, bastante Delícia. e muita novidade
Pelo menos para mim, tem muita coisa que vai muito além do que eu desconfiava, como eu te falei aqui. Ai, que Parabéns. coisa boa. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada. Nossa, Ah, só uma consideraçãozinha aqui, Gisele, parabéns. Um pouco a gente já tinha visto em algumas vezes, mas deixa a gente assim com uma visão muito mais ampla, né? Mas muito mais mesmo, porque a gente coloca toda a ideia da biomecânica, do desempenho, e aí parece que ó, vamos concentrar isso tudo na boca, né? Mas a interação disso é impressionante, né? E aí depois até com o que você colocou de desenhos, até para a gente sugerir até os protocolos e qual o passo a passo do atleta, né? Mas obrigado, eu adorei a tua apresentação, né? Ai, que coisa boa. É bom, é bastante importante a gente poder compartilhar, né? É aquela coisa, conhecimento guardado para você não é conhecimento, não serve para nada. Você tem que passar para frente. E quando a gente tem resultados comprovados, aí a gente fica bastante seguro. Isso é bem gostoso mesmo. Então vamos lá. Agora, eu tava, hum. Vai lá, Fábio, Fábio. você chegado, quando a gente estava abrindo aqui, antes de começar mesmo, aqueles 10 minutinhos que a gente abre antes, acho que éramos os três ou quatro, acho que estava Alexandre, Rodrigo e Núbia, e eu comentei com ela que a primeira ideia que eu tive da odontologia do esporte, na verdade, não é nem no esporte, né? Falei para ela que foi na faculdade, no século passado, lendo o livro da biografia do Garrincha, e dizendo que o primeiro approach, que na verdade não era um approach propriamente esportivo, era meramente clínico, né? Mas houve uma preocupação inicial, ele falou, não, começa pela boca. E o impacto que isso teve, né? Tanto em na questão absortiva, né, nutricional, quanto na questão de foco de lesão, né? Você tinha lesão, eles descobriam que a fonte de lesões, de quadros inflamatórios começava na boca, né? Então, assim, e aí ela veio e falou: quanto que isso evoluiu, que agora tá, a ciência de odontologia do esporte propriamente dita é muito mais nova, né? Mas como é que as coisas vão se juntando? Como é que a transdisciplinaridade que o esporte exige para alto desempenho, ela é fundamental, né? E aí, como avançou, fiquei bastante impressionado. Bem legal. Você sabe, Fábio, que Dr. Mário Trigo foi um dentista que acompanhou 4 seleções brasileiras e que foi a gente considera um dos precursores da odontologia do esporte, porque ele foi um dos primeiros, conseguiu fazer essa comparação de nossos atletas que têm infecções, inflamações bucais, têm um rendimento menor. Então, esse achado já foi muito grande, muito importante para a gente. Naquela época, com os recursos que ele tinha, a solução que ele deu não foi a ideal, mas foi só de chamar essa atenção, porque o que ele fez? Teve uma seleção em que ele levou 33 atletas, em que antes disso ele fez a extração de 105 dentes. Então, hoje a gente sabe, quer dizer, ele tirou os focos infecciosos, e isso era uma coisa bacana, mas aí a gente vai ver nos próximos comprometimentos, né, que seriam os desequilíbrios por conta da mediação, da oclusão, mas a gente super considera ele como um pai de odontologia do esporte por conta dessa implicação aí. E tem diversos casos com diversos atletas famosos, conhecidos, que vem corroborar aí que já passaram por alguma situação em que a odontologia pode contribuir. Então, isso é bem bacana. Tem uma pergunta aqui da Mayara. Obrigado pela participação, Mayara, pela ajuda aqui a promover mais o debate. Ela está dando parabéns pela aula. E ela pergunta, na sua opinião, o que falta para o dentista adentrar na equipe e entender a importância da odontologia também em outras modalidades esportivas? Uma da experiência do futebol, né? Eu acho que ela está indo um pouco além. A Mayara é dentista? A Mayara, ela escreveu aí? Não. Deixa eu ver aqui. Mas eu consigo. Dentista. Oi, Mayara. Eu acho, Mayara, muito obrigada pela pergunta, pelo interesse. Eu acho que falta. A pergunta era o que falta isso para que o dentista consiga fazer parte das equipes, né? É uma das partes da entrar na equipe. Tá.
falta um pouco dessa divulgação mesmo, que eu acho que a gente está fazendo aqui, porque enquanto a odontologia, ela é muito recente, tem 2015, se a gente tirar uns 3 anos aí, porque teve pandemia, quanto tempo ela existe, é muito pouco tempo, mas hoje os olhares estão bastante atentos, por isso que eu coloquei desde o começo, com muito respeito, que a medicina olhando para a gente é muito importante, porque a medicina é a cabeça de um guarda-chuva da área da saúde, né, que cuida de um atleta. Então, é a gente sair contando a história, tendo bons resultados, bons trabalhos sempre, bons trabalhos realizados, né, sempre com muito embasamento científico, para que a gente não caia em descrédito, e eu acho que aí, naturalmente, a coisa vai acontecendo. Estar em grandes clubes, Mayara, já está acontecendo, mas eu estou torcendo e trabalhando duro para que a gente esteja em pequenos clubes, para que a gente esteja em clubes de várzea, para que a gente esteja em clubes associativos, para que o praticante de exercício físico saiba que pode tirar um benefício também da parte da odontologia, mas é um trabalho de formiguinha. A vantagem, eu digo, não é nem vantagem, o peso, também não é um peso, mas a oportunidade, quem sabe, de estar no alto rendimento e a responsabilidade que eu me coloco de estar no alto rendimento é de fazer, então, essa especialidade se divulgar um pouco mais. O alto rendimento é uma janela, né? Ela é uma vitrine. Então, uma vez que o seu atleta preferido usa Nike, você vai falar, por que será? Deve ser um bom tecido, deve fazer bem para a transpiração, não deve ser pesado, e então a gente começa a usar também. Então, a ideia e a responsabilidade que eu sinto estando no alto rendimento é de poder fazer uma excelente odontologia para que isso seja olhado para o restante da população. E eu acho que aí todo mundo pega, Mayara, mas para mim é porque é muito novo mesmo. E outros esportes, aqui foi uma pena que eu não trouxe. Eu trabalho com ciclismo, eu trabalho com esgrima, eu acabei focando em um caso ou outro, eu queria concentrar alguns temas aqui com vocês e não diversifiquei, mas eu tenho casos no vôlei, tenho casos em basquete bastante, então é aplicável. O que o dentista tem que saber é as diferenças de cada esporte e o que ele precisa, o que aquele atleta precisa mais do que o outro. Porque dentro de um mesmo esporte também é diferente. O que eu ofereço para um goleiro pode ser diferente, por exemplo, plano respiratório, do que eu ofereço para um meio-campista, sabe? Assim, um cara que vai ficar correndo o tempo inteiro e outro que fica parado. Então, é conhecer o esporte e saber o que você pode aplicar de benefício para ele. Não sei se consegui responder. Temos mais perguntas aqui também. Oba! Vamos lá. Marinho, agora eu estou num processo que eu vejo o computador com óculos e o telefone sem óculos, né? Então a gente tem aqui É procurar. péssimo. Hoje eu comentei isso, eu falei assim, mas se eu for pegar uma escada, eu caio, eu tenho que tirar. Pegar uma escada. Marinho está aqui. Professor, obrigado pela aula. Acredito que a odontologia deva ter mais acesso na fase de formação bucomaxilofacial do atleta. Desta forma, evitará maiores problemas. São mais um comentário com uma pergunta. E Marisa, acho que Marisa é psicóloga, né? Sim. Perguntando de boxe, que ela trabalha com modalidade também. Se além dos protetores bucais, tem outras especificidades que merecem conhecimento agora? Outras especificidades, além de protetor bucal, o que mais que a gente pode oferecer isso, e ela coloca... diferencial? Eu acabei pulando aqui, essa coisa do óculos me quebrou aqui. Desculpa, Marisa. Eu tinha visto que ela era psicóloga por causa dessa mensagem anterior, que ela trabalha também com a Lia e queria ouvir mais sobre a relação de ATM, estresse e sono. Então, são essas duas perguntas. A relação de ATM, estresse e sono, e ela que trabalha com esporte, sabe de alguma coisa que vá além dos protetores bucais. Tem sim. Então, depois você me volta para a segunda do estresse do sono que eu vou esquecer. Mas, Tá assim, bom. vamos além dos protetores bucais. Sim, um monte de coisa. Então, vamos lá. Basicamente, de novo, respiração é para todo atleta, sono é para todo atleta. Então, o do boxe também.
Mas existem alguns diferenciais, outros além da protetor bucal, claro, mas o protetor bucal, Marisa, é bastante interessante que seja esse protetor individualizado, porque muda a vida. Tudo que o atleta não gosta de protetor bucal e usa em esportes de luta, porque é obrigatório, a hora que ele é confortável, ele inclusive te dá mais confiança, né? Para ir na bola, para ir na luta, porque ele, além de tudo, ele é confortável. Mas, além disso, tem também, por exemplo, Marisa, extração, dente do siso. Eu não trouxe a radiografia, mas um dente do siso, eu tenho muito material, gente, me desculpa, mas né, eu tinha que selecionar algumas coisas. Mas o dente do siso é uma coisa que todos nós já ouvimos alguma coisa na vida, né? Dente do siso é uma situação. Então, se você mesmo não passou por isso, alguém da sua família, que dente do siso às vezes tem que tirar, às vezes dá problema, às vezes não nasce. Então, o que acontece? Um dente do siso, se ele estiver alojado dentro da mandíbula, tá ali, quietinho, bonitinho, dentro da mandíbula, mas não nasceu, tem um germe, quer dizer, tem uma cápsula, tem um buraco dentro da mandíbula, com um dente do siso no meio. Hoje, dependendo dessa situação, tá? Por isso que eu preferia até mostrar essas radiografias que eu trouxe, mas pode ser uma situação em que a gente só olha, o dentista olha e fala, tá tudo bem, vamos acompanhar, tá? Agora, para um atleta de luta, é uma zona de fragilidade dentro do osso. A mandíbula é um osso extremamente duro, resistente, denso e que recebe muita pancada. Agora, com uma lojinha no meio dele, um buraquinho com um germezinho no meio, ele se torna frágil. Então, esse é um diferencial. É assim, vamos planejar? Se seu dente não está doendo, não está inflamado, a gente não sabe quando vai nascer, que para o ser humano que não é atleta de combate, poderia se acompanhar radiograficamente, mas no caso do atleta que quer se prevenir, assim, vamos programar a extração que não atrapalhe no seu período de competição, mas que tire você desse desconforto de zona de fragilidade. Então, essa é uma das coisas também. Outra coisa, Marisa, quando a gente fala em protetor bucal de novo, mas serve para protetor ou mesmo sem ele, um equilíbrio da oclusão. O protetor bucal muito volumoso ou mal planejado pode dar desequilíbrio, tanto vai morder mais só os dois dentes de trás. Aliás, é muito comum fazer aqueles protetores demais grossos numa região que às vezes não precisava ser grossa, que é a da mordida, e morder dois dentes ou mais de um lado do que do outro. Esse desequilíbrio é sentido pelos músculos mastigatórios. Então, um vai estar estirado, outro vai estar relaxado, e isso vai se repetindo no restante. Então, pode ser uma situação também de desconforto ou compensação muscular. E por aí vai, tem um monte. Um protetor bucal também, porque o atleta de luta tem que usar, muito volumoso pelo lado da língua. Eu estava falando pelo lado da mordida, agora olha pelo lado da língua. Pelo lado da língua, ele que muitas vezes ele é feito bastante volumoso ali para dentro, é para dar estabilidade. Gente, vamos pensar, a língua é um músculo poderosíssimo, tá? Porque ele fala o dia inteiro, ele mexe o dia inteiro, e ele tem que ficar fora do seu comprimento ideal, jogado para trás, um canto para retor. Faça você esse movimento, coloca a sua língua para trás e fica colocada lá atrás. Está te atrapalhando? Muitas vezes eu peço para quem está assistindo meu aula, eu falo assim, faz um teste. Corre com a língua para fora. Corre sem a língua para fora, faz um tiro. Conta como é que você foi. E corre com a língua para fora e sem a língua para fora. Vamos ver se vai dar diferença. Ou com ela para dentro, que seria o caso de um protetor bucal muito volumoso. Claro que vai dar diferença. Então, mais uma coisa. Conta, Fábio. Eu aqui. A outra Nossa. pergunta que você pode se lembrar era essa questão da relação de articulação temporomandibular, estresse e sono. Eu da Marisa também. Sim. ATM, estresse e sono. ATM, estresse e sono. Só para luta, Marisa? Para qualquer esporte? Para esportes em geral. Entendi. Não falava para luta especificamente, não. E porque o que servir para isso serve para todos, né? Assim, a articulação,
Articulação, estresse e sono. Então, é assim, tem várias implicações com articulação temporomandibular, né? Que tem o apertamento que a gente pode causar, o que a gente chama de bruxismo, ele pode ser apertamento ou ranger. E ele vem muitas vezes por conta de um estresse psicológico, sim, né? É alguma maneira da gente estar ali, e isso pode acontecer, inclusive, durante o sono, mas pode acontecer também durante o dia, tá? E é importante a gente saber que tem tratamentos diferentes. Isso estressa a articulação? Estressa. Estressando os músculos e a articulação, a gente vai compensar em outros lugares. Pode causar dor, né? Que a gente estava falando só em compensações em outras áreas do corpo. Mas pode causar dor? Pode causar dor. Vai uma boa prosa, Mayara. Vai aí, é a aula de 3 dias, né? Mas, assim, pode causar também dor. Então, a atenção em relação a tem apertamento, tem estresse colocado durante o sono, a gente precisa cuidar e a gente precisa tratar. O que uma placa, por exemplo, de bruxismo faz? Né, que é onde o dentista trabalharia um estresse vindo de um apertamento da articulação e que acontece durante o sono. A gente vai falar assim, olha, presta atenção, isso faz mal. Quando você estiver dormindo, para ver o que você está fazendo e para de apertar. Não dá. A gente sabe que o sono é importante, o sono precisaria ser contínuo. Então, o que o dentista faz? Vou deixar você ficar apertando? Não pode. Mesmo como dentista, está estragando os dentes, está os dentes, a articulação, a tábua óssea, o periodonto. Então, como é que a gente resolve esse dilema? Precisa dormir, mas eu não quero que aperte. Não, você pode apertar sim. Eu vou fazer uma placa para você, muitas vezes, né? Uma grande maioria dos tratamentos a gente ajuda ou tem uma composição junto com uma placa de bruxismo, uma placa de Michigan muito bem ajustada e confortável, em que praticamente a gente fala assim, aperta à vontade, faz o movimento que você quiser à vontade, a placa te deixa livre para fazer o que você quiser, para que você durma muito bem e tenha qualidade de sono, e não provoque a sua articulação, e não provoque os seus dentes, o seu osso e tudo mais. Então, essa é uma das coisas que a gente olha quando a gente pensa nessa tríadezinha aí que você falou, mas vai longe mesmo. Como a colega falou, tem várias interfaces aí. Tem vezes que a gente precisa entrar com outros recursos que não só a placa, ou que não a placa, enfim, aí vai longe. Maravilha. Obrigada, Marisa. Vou aproveitar com uma perguntinha aqui. Bom, Gisele, na verdade, até o grande interesse foi quando eu fui conhecer um pouco da odontologia pelo esporte, que foi exatamente com você, essa questão que você falou e que é o teu ponto, você não falou forte, mas é um ponto que muito da tua atenção, que é a questão do equilíbrio muscular. Se a gente fosse pensar em protocolo, e você falou, procure um dentista, vá aqui, para qualquer pessoa que pratique o esporte, ou, por exemplo, no alto desempenho, eu acho que a gente tem que ter isso de um modo mais regra. Então, passar pelo dentista, passar pelo especializado, você sempre vai existir esse tipo de avaliação de desequilíbrio. E um outro ponto que eu queria perguntar, existe, por exemplo, vamos lá, você pega no futebol, o indivíduo chuta com o pé direito, né? E aí você acha alguma alteração nele. É possível você ter, vamos lá, algumas amostras de algumas coisas que deem algum equilíbrio, falou, agora chuta com o aparelho na boca e chuta sem ele. Você consegue fazer simulações, às vezes, com o aparelho, o órtese, alguma coisa que pudesse falar, opa, estamos nesse caminho? Estou te perguntando nisso porque nos demais esportes também, mas é que me lembrei do chute, né? É mais ou menos por aí, que a gente está falando de biomecânica, e daí, porque eu acho que é fundamental esse tipo de trabalho, porque nós vamos esquecer um pouco do pé plano, do pé cavo, do restante, e vamos botar atenção em algumas coisas que vão ser fundamentais, e não só isso, a gente vê muito lá na ponta, mas não vê aonde você tem um músculo muito forte, que é o da boca. Então, sim, a gente consegue, foi ótima a pergunta, a gente consegue e precisa fazer
essa comprovação ou esse teste em campo, sim. Sempre que possível eu faço, não é sempre que é possível, mas, por exemplo, em bike fit eu consigo, né, testar. Na esgrima, eu tenho uma atleta de esgrima em que eu testei né, o novo equilíbrio, porque nem sempre você vai parar na plaquinha. A plaquinha, né, que eu falo como plaquinha até num diminutivo, porque ela promove um grande serviço, mas ela sem desmerecer tudo que ela está simulando uma situação que a odontologia deveria corrigir nos finalmente, e que às vezes demora um pouco mais. Então, ela às vezes é um primeiro momento para você tirar ele daquela condição, o atleta daquela condição negativa, ou para você testar exatamente se o tratamento proposto, olha, eu preciso, você não tem dentes mordendo desse lado, só tem desse, seus dentes aqui estão todos gastos. Ah, mas eu vou ter que fazer todo esse tratamento? Quem disse que é verdade? Quem disse que isso vai curar, né? Ou vai melhorar o meu equilíbrio, tirar as minhas dores, as lesões repetitivas? Então, às vezes, é um caminho para você testar. E testar pode ser só o testar, usa e vai, ver se não acontece mais, mas isso é um pouco mais demorado, né? E você nunca vai ter uma comprovação. Então, e principalmente aí que eu digo, né? Trabalhando no alto rendimento, eu preciso comprovar. Então, por isso que eu trabalho com muita instrumentação, com resultados extremamente precisos. E, por exemplo, quando eu te falo de eletromiografia de superfície que eu faço, eu uso sem fio, exatamente para poder testar em campo. Exatamente. Aí eu faço uma análise antes. Hoje, você foi lá no meu consultório para a gente fazer essa análise. Então, eu vou fazer uma primeira análise. A gente sabe, inclusive, que hoje você pode estar com torcicolo. Então, a gente tem que ter várias amostras daquele resultado para ter um resultado preciso, né? Aquele dia, às vezes, não é um bom dia. Então, são várias vezes o mesmo teste para você ter uma precisão de resultado confiável. Mas, então, hoje eu fui ver seu estado atual. Já entendi. Uma coisa que eu faço também, Pablo, eu testo em 3 posições diferentes. Quase todas as análises que eu faço em 3 posições diferentes, porque a gente sabe que o indivíduo em pé, ele concentra, ou ele também distribui o peso entre as 2 pernas. A hora que ele está sentado, ele elimina as pernas como distribuição de peso, então isso muda. Deitado também, e tem atletas que performam em cada uma dessas posições. Às vezes você não performa deitado, mas você está fazendo exercícios na academia em que você precisa ganhar, enfim. Então, isso eu também levo em consideração. E quando a gente vai testar o tratamento proposto, sempre que eu posso, eu faço em campo, sim, tá? Tanto principalmente com a eletromiografia de superfície, que dá para ele ter a mobilidade. Por exemplo, você perguntou em outros esportes, no basquete é muito bacana a gente testar um squat jump, testar os saltos no basquete, que é um teste já bastante conhecido para essa modalidade, e conhecido, estudado, tem várias técnicas para você conseguir mensurar a qualidade do salto daquele atleta, tanto a altura quanto o equilíbrio. Então, eu testo no basquete, eu dou preferência para testar no salto. Em esportes que tem tiro de corrida, eu posso testar o tiro de corrida. Às vezes eu não coloco ali, então vai treinar, vai fazer um treino de futebol no campo o tempo inteiro. Isso a gente acaba não fazendo, mas a gente pega aquele gesto atlético mais repetitivo daquele atleta e consegue e deve fazer essa instrumentação em campo, sim. Aí é que eu consigo comprovar meus resultados. É por isso que eu tenho essa tranquilidade de falar o que eu falo, né? De chegar nesses resultados. É porque também eu testo em campo. Era isso, não era que você perguntou? Exatamente, isso mesmo. É Obrigado. importante, não tem como. Senão fica meio empírico, né? Parece assim, ufa, deu certo. Nossa, ele nunca mais teve essa lesão, eu acho que eu acertei. Eu mesma vou ficar com essa impressão, eu acho que eu acertei, porque nunca mais eu acho que deu certo. Então, não adianta, ainda mais no alto rendimento, e essa é a responsabilidade que eu digo de quem trabalha no alto rendimento, é da gente poder estar comprovando isso para a odontologia em geral,
para quem não vai trabalhar com alto rendimento, ou para quem não vai trabalhar com tanta instrumentação, mas que vai se aproveitar, como nós todos, dos estudos, dos trabalhos realizados por outros com uma acuidade maior. Perfeito. Bom, dúvidas? Estou aqui. Agradeço muito as perguntas que tiveram, porque isso é bacana, a gente troca bastante. E se aparecerem mais dúvidas agora, estou aqui. Se não, quem quiser, só me chamar. Porque a gente... Eu, para contar essas histórias, eu vou contando. Contando, mostrando, falar de outros esportes, exatamente quando eu percebi, Fábio, eu já falei, putz, falei para vocês aqui agora muito do futebol, mas realmente tem diferenciais de um esporte para o outro, como vocês sabem em todas as áreas de vocês, mas as entregas, olhar pelo sono, olhar pela respiração, olhar pelo equilíbrio, olhar pela diminuição de focos infecciosos é importante para todas elas. Então, esse é um recado que serve para nós todos. Exatamente. E deixa eu te falar, você falou aí para gente sobre o COB, né? Isso é uma coisa sobre demanda ou você, por exemplo, vamos lá, todo time Brasil tem uma avaliação odontológica ou vai sob demanda, tipo, eu tenho algum problema, ele vai passar. Se não tem, vai ser... É isso mesmo, não? Ou todos os Olha, atletas passam pela avaliação? Bob, olha, com muito respeito para a odontologia, que é isso que eu acho que foi a Maiara, alguém perguntou, né, como é que isso vai acontecendo, está acontecendo, e o Bob está olhando com muito respeito para o nosso trabalho, há já bastante tempo a gente conversa e a gente faz pequenas coisas, e é um órgão muito grande, com muita responsabilidade, uma coisa governamental muito grande, eu não sei se eu deveria usar a palavra burocrática, mas precisa, né, todo um processo administrativo correto para usar o dinheiro público, para usar o dinheiro de loterias, para fazer a melhor coisa possível pelos atletas que são os nossos atletas, né, de todos nós. Então, é um trabalho que a gente está desenhando há já bastante tempo e que nesse momento pré-Olimpíadas que vão acontecer daqui a 30 dias, a solução que se chegou é assim, a gente precisa, isso eu falando em nome de COB, né, mas que eu não, né, a gente precisa, já entendemos, a gente quer, a gente precisa, a gente já está desenvolvendo um trabalho juntos, o que a gente pode fazer por essa turminha que já está indo, enquanto todo um processo administrativo para fazer com que atenda-se todos os atletas que tenham, ou da confederações ou federações, como é que faz para a gente começar esse trajeto, né, desse suporte. Então, hoje está sendo, está acontecendo para os atletas que tiverem necessidades odontológicas já com alguma vaga olímpica. Então, isso é daqui para julho, né, e daí a gente vai ganhando tempo para desenhar o próximo, e eu acho que assim vai ficar até esse projeto poder se desenvolver do jeito que o COB espera, necessita, e que eu gostaria muito que a gente consiga desenvolver da maneira ideal, e que aí atenda o máximo de atletas possíveis. Dá para montar consultório dentro, dá para ter uma capilaridade, existem vários formatos, e essa que está sendo até o desafio, qual é o melhor formato para atender toda essa galera que tem aí espalhada pelo país. O olhar está sendo bastante cuidadoso, está sendo bastante... A gente está bastante feliz de ver que a gente conseguiu mostrar a odontologia para todos os esportes. Beleza. Tem uma pergunta aqui do Marinho, né? Obrigado, Marinho, pela sua presença e que trabalha com artes marciais. Ó, dormir apenas de um lado pode causar desequilíbrio na mordida e o que fazer para alinhar novamente? E obrigado pela oportunidade de participar. Nós que agradecemos você estar aqui com a gente, Marinho. Oi, Marinho, muito obrigada pela pergunta. Então, depende.
Em fase de formação, principalmente, fase de formação, dependendo não só do dormir, sim, porque a gente acaba, o corpo da gente acaba se amoldando, principalmente, mas aí vai interferir consistência de travesseiro, altura de travesseiro, mas principalmente em fase de formação, a área da odontologia, que é a ortodontia, a ortopedia dos maxilares, percebe, tem muitos estudos comprovando diferenças faciais grandes por conta de posição de um lado do que do outro. Agora, como é que era? A pergunta era casadinha. O que fazer para alinhar isso novamente, né? Perguntou do desequilíbrio, o que você faz para alinhar novamente, né? Se caso isso aconteça, o desequilíbrio por deitar de um lado só. Então, aí é melhor a gente, acho, pouco cuidadoso eu falar assim amplamente, porque pode não ser esse o motivo, então a gente tem que olhar o indivíduo como um todo, tem que saber se foi esse o único motivo. Nós não somos iguais dos dois lados, né? Nós não temos, se a gente fizer aquele vamos fatiar o rosto, vamos pegar dois lados direitos, dois lados esquerdos, a gente conhece 3 pessoas diferentes. A Gisele que vocês estão vendo, as 2 Giseles do lado direito e as 2 do lado esquerdo, porque a gente já apresenta essa diferença. Então, teria que se fazer um estudo muito consciente para saber se é por aí, se foi só por conta de dormir só de um lado, e aí existem até, quando eu falei dos casos que eu falei que eu conheço, existem máscaras faciais para modular, mas isso não faz de crescimento. Então, acho que é mais extensa a resposta do que isso, Marinho. Mas se a gente detecta que está sendo afetado, dorme mais de um lado do que do outro, a primeira providência é dormir os dois lados, é equilibrar isso daí. E a segunda providência é se descompensou, e não se sabe se foi por isso ou não, porque eu aqui não consigo afirmar, né, qualquer um dos trabalhos, todos as análises de desequilíbrio devem ser rodadas, e aí o tratamento o que aconteceu? Você morde mais os dentes do lado direito do que os esquerdos? O que aconteceu? Jogou a mandíbula para frente? É tratar o que veio como consequência disso. Então, o tratamento depende de qual desequilíbrio aconteceu. Fez sentido? Assim, é muito amplo para dizer, para afirmar isso. Então, eu precisaria ter um caso. Bem aberto. Uhum. É. Bom, Mas, nós Marinho, se estamos você aqui. tem alguma dúvida específica, de algum caso específico, aí você me traz, porque aí fica mais fácil de eu te responder. Estou super à disposição, tá? Bom, e até por falar nisso, a gente já está estendendo um pouquinho nossa hora, acabamos começando um pouquinho mais tarde hoje também, né? Queria agradecer ao Catito, que chegou aí também depois, o Dr. Jimmy, um grande amigo nosso também que está aí participando. Nós vamos ter que dar uma encerrada aqui pelo nosso prazo, e depois também tem como acompanhar você também no Instagram, né, Gisele? Então, mandar as perguntas lá, né, para Pode você, sim. fazer esse contato, né? E acho que, assim, é um assunto que não para por aqui, né? Eu vi aqui a Mayara pedindo, faz outras aulas, vamos fazer outro convite, sim, porque eu acho que tem muita coisa para a gente explorar. E até porque, para a gente, como médico do esporte, ter a odontologia ali do lado e fazer o acompanhamento e o link é fundamental para que a gente tenha um desfecho final, né, realmente muito bom, né? Então a gente vai ter que pensar muito nisso daqui para frente. Estou super à disposição para trocar com vocês e para fazer outras aulas. Maiara, a gente fala só sobre sono, ou a gente fala só sobre ATM, ou o assunto que vocês tiverem. Aí dá para desenrolar mais. Perfeito. Obrigada.
Gente, então, ó, eu vou mais uma, ó, Gisele, obrigado pela tua presença. Foi muito marcante. É um convite que, como eu te falei, já era um tempo que a gente já queria fazer. Aí depois até pensar num evento até maior, né? Agradecer a todos vocês que participaram. Nós estamos encerrando agora o nosso primeiro semestre. Nós vamos voltar em agosto, né? Mas eu acho que foi extremamente produtiva. Essa apresentação vai estar no YouTube, né? Depois do Centro de Estudos, a gente vai passar o link para todo mundo, que aí vale a pena, porque aí vai ter todo o material, toda a discussão e também a possibilidade de mandar as questões também, né? Até me adiantando aqui, já falando, Fábio, obrigado aí por estar presente aí com a gente, né? Agradecer a Denise do Centro de Estudos, ela e a Adriana, que fizeram toda a parte do trabalho aqui por trás, o back-office todo, a organização, né? Que sempre está indo no apoio da gente aí no Hospital 9 de Julho, das hospitais e o DAS Educa, né? A reunião sempre com a coordenação do Dr. Ricardo Narras, que esses tempos agora não está aí com a gente, mas é sempre uma pessoa muito a ser comemorada, celebrada, porque nas mãos dele, comigo, a gente pôde, e principalmente por ele, pela presença muito grande, essas reuniões se fazem há 15 anos, né? Ai, que Então, legal. a gente segue aí, né? Mantendo uma história assim forte, né? Espero que por muito tempo também, né? E agradecer vocês que estavam aqui presentes, né? Que botaram as questões e tal. Então, agora eu queria passar para você, Gisele, aí para fazer as palavras finais e depois ao Fábio também. Eu só tenho a agradecer, como eu te falei, por poder compartilhar um assunto que é de tanto, né, é tanta imersão minha e novo e então muita responsabilidade de poder compartilhar isso. Muito feliz por poder falar com um grupo tão afiado assim, que há tanto tempo se frequenta e trabalha com esporte e que espero ter podido agregar, acrescentar alguma coisa aí no repertório de vocês. E quem precisar de mais informações, eu estou super disponível. Pablo, o que vocês precisarem, quiser fazer um teste desses, vamos fazer para vocês entenderem o que dá para fazer. Até dá para fazer um dia a gente fazer uma dessas assim, uma livezinha mostrando uma dessas assim, fazendo, aplicando mesmo, que é muito legal. Estou à disposição. Muito obrigada, gente. Obrigada pelas perguntas também, por quem fez. E estou lá no Instagram mesmo. Quem quiser me chamar, eu passo meu contato pessoal e a gente vai trocando. Maravilha. Ótima ideia para a gente poder já pensar em outros formatos, em coisas que atraiam ainda mais, porque o interesse aqui foi muito manifestado pelo pessoal aqui. O pessoal não para de mandar parabéns. Muito obrigado. Você deve estar tendo acesso aí também. E, mais uma vez, muito obrigado. Pessoalmente, eu fiquei encantado com tanta novidade. Eu tinha uma ideia, mas deu para ter uma ideia muito mais detalhada, deu para ter uma noção muito mais prática, né? E fiquei admirado. Muito bacana, Zé. Que Obrigado. bom. Obrigado a todo mundo, tá? Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Fábio. Obrigada, Pablo, meninas, rapazes. Obrigada, Obrigado. Denise. Boa noite. Boa noite, Obrigado. então, gente. Então, em agosto nós estamos de volta aí. Alô, professor. Um abraço. Obrigado.